GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público no Piauí, divulgou com exclusividade ao Bom Dia Piauí todo o esquema de grilagem de terras no litoral do Piauí. Como agia cada investigado. Vamos chamar ao vivo o repórter Felipe Pereira, que vai trazer para a gente os detalhes dessa operação. É com você, Felipe. Olha, João Neto, quando a gente fala em terras no litoral do Piauí, muita gente gostaria de ter uma casinha lá, de morar lá, ou de pelo menos, de vez em quando, passear, passar um fim de semana. Só que é o seguinte, aquela área mais próxima ao mar, ela pertence à União. Algumas pessoas já moram naquela área há décadas, são os considerados poceiros. E aí, por enquanto, a situação deles está ok. Só que essa organização criminosa que o GAECO vem investigando desde o ano passado tinha a intenção de regularizar para eles essas terras e tomar dos poceiros essas terras para que eles pudessem ter lucros de alguma maneira. Quem explica melhor para a gente é o coordenador do GAECO, o promotor de justiça, Rômulo Cordão. Vamos conferir o que ele disse. A organização criminosa que a gente começou a identificar, ela tinha o grande interesse em regularizar terras que, em tese, são terras devolutas, são terras do domínio público, né? E o que acontece? Ela contava com um braço jurídico, através de um advogado, e também com ramificações dentro do cartório da comarca de Luiz Correia. Então, foram ingressadas algumas ações na comarca no sentido de tentar justificar, no sentido de tentar regularizar essas terras. No entanto, se verifica que essas terras ou são devolutas, como eu já disse, ou pertencem à própria União, né, e estão ocupadas há décadas por poceiros. Então, a grande intenção da organização criminosa é regularizar, né, dar um manto de legalidade nessas terras, através de documentos que seriam e que foram expedidos pelo próprio cartório, para daí, com esses documentos, poder revender, poder vender essas terras, já que lá é um local que tem um grande potencial turístico, inclusive também para exploração de energia eólica. Ficou constatado que, no sentido de expulsar essas pessoas, essa organização criminosa se utilizava de agentes públicos, de policiais, que iam até o local e expulsavam essas pessoas, utilizando de violência, de armas, inclusive destruindo casas com máquinas e também ateando fogo. Isso tudo, né, com uma constante ameaça a todas as pessoas. Inclusive, nos autos, há vários depoimentos de pessoas que foram ameaçadas, inclusive também pessoas do próprio município que trabalham na sede no município de Luiz Correia, no setor de tributos, porque muitas delas foram ameaçadas no sentido de emitir alvarás, licenças para essas pessoas, né? E muitas vezes negaram tal solicitação e passaram a ser intimidadas e até ameaçadas. Até o prefeito de Luiz Correia, o Kim. O prefeito também chegou a ser ameaçado, né? O senhor Kim, conforme está nos autos, inclusive vários servidores, como já disse, que trabalham como fiscais no setor de tributação. A gente volta a falar sobre esse assunto para explicar para você porque existe um fluxograma que foi passado para a nossa equipe pelo GAECO com exclusividade. Você vai conferir exatamente qual era a função dessas pessoas nessa organização criminosa segundo o Ministério Público. Vamos conferir aí a participação dessas pessoas, que começa aí com o chefe da organização, que segundo as investigações é Francisco Araújo. Francisco Araújo é empresário e aí você vê toda a rede que se articulava com intermediários, também explicando aí que tinha um núcleo executor, membros da prefeitura, o cartório de Luiz Correia e ainda mais duas pessoas que não pertenciam a essas instituições.
Você vai entender agora como é que funcionava exatamente isso. A gente começa então chamando essa outra parte do fluxograma, a parte inicial, para que você possa entender passo a passo. Começando aí pelo Francisco Araújo, conhecido como Araujinho, o empresário, mais embaixo os intermediários, o advogado Apoena Almeida e também Luiz Nunes Neto. Mais abaixo, o núcleo executor, que eram os policiais investigados, Valdeci Galeno e Deuan Rodrigues. O Valdeci Galeno, inclusive, é capitão. E na semana passada a gente explicou aqui no Bom Dia Piauí que foram 2 operações que foram deflagradas. A Sal da Terra era especificamente para investigar esses 2 policiais militares. Vamos conferir aqui nossa próxima animação aí para que você possa entender. Saindo novamente aí do Francisco Araújo, partindo aí para as empresas, não é isso, que pertencem a ele. E mais embaixo você vai conferir aí os terrenos, eles ficavam localizados nas praias de Macapá, Carnaubinha e também em Barra Grande. E embaixo a identificação das pessoas da prefeitura que participavam segundo as investigações, Patrick Amaral e essa outra pessoa identificada apenas como Serra. Esses são os núcleos que a gente pode explicar aqui, mas tem mais, viu? Vamos conferir numa próxima animação aí, saindo novamente do chefe da organização, Francisco Araújo, conhecido como Araujinho, que tinha essas ramificações aí, essas pessoas que ajudavam ele a fazer essa operação, que, segundo as investigações, é criminosa. O cartório de Luiz Correia, o Manuel Barbosa, o tabelião, o filho dele, Caio Barbosa, tabelião substituto, e mais abaixo, João Batista e Madison Silva. São essas as informações que a gente pode passar para que você possa começar a entender como é que funcionava essa organização criminosa, segundo o Ministério Público. O promotor de justiça que a gente conversou, Rômulo Cordão, vai explicar agora como era a participação de cada uma dessas pessoas. Vamos conferir. O Luiz, como ficou bem evidente nos autos, o Luiz tem um interesse muito grande naquelas terras. Como já dito, são terras valiosas que atraíram a atenção de muitos investidores, nacionais e internacionais, no sentido de ali criar algum tipo de investimento na área de turismo ou até de energia eólica. Então são terras valiosas. Não obstante isso, nessas terras tem pessoas que moram lá há muito tempo, né? Então a intenção da organização criminosa é justamente tirar essas pessoas daquele local, regularizar essa terra, regularizar entre aspas, porque se trata de uma grilagem, a fim de revendê-las. O Luiz, ele tanto agia junto com o advogado Apoena, no sentido de ir em loco expulsar as pessoas, se utilizando também para isso da própria força policial local, né? O que a gente evidenciou a existência até de uma milícia que estava atuando no local, né? Que é proibido esses policiais atuarem fazendo isso? Exatamente, exatamente. E não foram nenhuma nem 2 vezes, foram diversas vezes que assim agiram, né? E o Luiz Neto ficou bem evidente que, além de articular essa questão da expulsão das pessoas, ele tinha um trânsito muito grande dentro da própria Polícia Civil. É tanto que ficou constatado nos autos que o delegado anterior da cidade de Luiz Correia, que presidia a investigação acerca dessas milícias e dessa grilagem, foi transferido abruptamente para outra cidade, enquanto que um delegado, né, que foi escolhido pela própria organização criminosa, seria o responsável por continuar tocando esse inquérito policial e assim fazer a vontade desses malfeitores, ou seja, levar a investigação para um arquivamento. Pode dar nome a esses delegados? O delegado que foi citado como seria responsável pela investigação é o delegado Eduardo Ferreira, que é o atual delegado regional da cidade de Parnaíba. O Araújo é o braço financeiro forte da organização criminosa, né? Como ficou bem evidenciado, uma pessoa de grandes posses materiais e que financiava a atuação desse grupo. Financiava o próprio advogado, financiava o Luiz Neto, financiava os policiais que iam expulsar as pessoas, financiava o pagamento de propinas a pessoas que recebiam para deixar de cumprir o seu MUNOS, servidores públicos, e, é claro, como benefício por tudo isso, pleiteava a regularização, né, a regularização ilegal, evidentemente, dessas terras em seu nome, para daí
poder, como já dito, revender ou mesmo ser utilizado essas terras num empreendimento no litoral piauiense. O advogado Apoena, ele teve uma participação importante no sentido de criar, junto com os demais, mas capitaneado pelo mesmo, criar uma história no sentido de barrar a investigação, né? Criando álibis, inclusive através de documentos, né? Da articulação de depoimentos semelhantes no sentido de impedir a investigação, ou de levar o juízo a erro. Mas de que forma, na prática? Na prática, houve uma conversa entre esse senhor Apoena e o próprio investigado Araújo, no sentido de verificar, de deixar a responsabilidade por todos esses atos tão apenas nas costas do capitão Galeno, que é um dos investigados. Agora uma pessoa foi presa, Madison. Qual era a participação dele? Esse investigado, após levantamentos, ficou evidente que detém vários empreendimentos imobiliários no litoral piauiense. São condomínios de casas. Não obstante ser servidor público da Assembleia Legislativa, ele também atua como empresário. Um interesse muito evidente de também tomar parte dessas terras que não lhes pertencia, mas que através dessas vias tentava-se regularizar, colocando-os em seu nome para uma posterior venda, uma posterior especulação imobiliária. A gente volta a falar ao vivo sobre esse assunto para explicar que na semana passada foram deflagradas as duas operações, a Terra Núleos e também a Sal da Terra, exatamente para combater essa organização criminosa, segundo o Ministério Público. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão nos endereços dessas pessoas citadas. Também uma pessoa foi presa, como a gente explicou aí, o Madison Silva, e também havia um mandado de prisão contra Luiz Nunes Neto. Não foi cumprido, mas além de não ser cumprido, depois a justiça voltou atrás, decidiu que ele não deveria ser mais preso e o Madison foi solto. Agora a nossa cobertura sobre esse assunto não encerra agora. Daqui a pouco a gente vai passar para você áudios de escutas telefônicas envolvendo essas pessoas e aí você vai ver como é que eles se articulavam aí durante todo esse processo, inclusive aquela suspeita de vazamento de informações para evitar a prisão de Luiz Nunes Neto. A gente também tem uma escuta comprovando esse vazamento. Daqui a pouco eu volto ao vivo, viu, João e Marcela? Volto com vocês. Tá certo, Felipe. Daqui a pouquinho a gente te chama para complementar as informações desses casos. Tchau, Felipe.